A ciência está passando por uma crise de confiança muito grave. E justamente nesse momento, a gente precisa convencer as pessoas de que as mudanças climáticas provocadas pela ação humana são um problema urgente a ser enfrentado. Então, a questão é saber, será que apenas afirmar que a ciência já demonstrou que as mudanças climáticas estão acontecendo e que isso é produto da ação humana, vai ser suficiente para mobilizar as pessoas sobre a necessidade de fazer algo contra o aquecimento global? Talvez não. Justamente porque essa agenda das mudanças climáticas tem um impacto tão grave, tão profundo, tão radical nos modos de vida de todos nós, que é bem mais difícil convencer a fazer alguma coisa em prol dessa causa. E a gente vê isso um pouco em todas essas movimentações que existem pela agenda do clima, em painéis da ONU, no IPCC, encontros internacionais, as COPs, o Acordo de Paris, desde a ECO 92, que teve lugar no Rio de Janeiro, a gente vê um consenso se criando sobre a necessidade de se fazer algo contra o aquecimento global, mas, ao mesmo tempo, essa pauta parece que ela não desce, parece que ela não chega à população como um todo, não chega aos mais pobres, não se torna uma questão urgente para a grande maioria da população, que vai ser, inclusive, a primeira a ser afetada pelas mudanças climáticas. Então, o que fazer diante disso? A ciência, ela nunca conquistou a legitimidade, a credibilidade da população como um todo de um modo automático. Foram necessários projetos, plataformas, maneiras de mostrar para a população a utilidade e o impacto da ciência na vida das pessoas. Por exemplo, no século XIX, uma das principais instituições científicas eram os observatórios astronômicos. Os observatórios eram instituições nacionais que, ao mesmo tempo, demonstravam para a população que a ciência era capaz de prever os fenômenos celestes, como eram responsáveis pelo desenvolvimento de várias técnicas matemáticas, de instrumentos científicos avançados, como grandes lunetas e etc., para a observação dos céus. E isso produz uma relação entre o cientista e a população, que é uma relação que gera credibilidade, que produz legitimidade para a ciência. Em meados do século XX, isso também foi muito evidente, porque logo depois da bomba atômica, a ciência sofreu um certo descrédito. Muita gente se perguntava, mas será que vale a pena mesmo tanto investimento científico para produzir o quê? O fim da humanidade? Uma ameaça desse tamanho, como foi aquela imagem assustadora de Hiroshima logo no final da Segunda Guerra Mundial? Mas acontece que a ciência conseguiu recuperar um pouco dessa credibilidade com a corrida espacial. Em 1957, o lançamento do Sputnik deixou os Estados Unidos completamente atônitos, porque a gente estava em plena Guerra Fria, e claro que existia essa competição entre a União Soviética e os Estados Unidos, e a União Soviética saiu na frente da corrida espacial, e isso motivou a que os Estados Unidos investissem profundamente em ciência, em educação, em formação científica, em formação num sentido mais amplo, até que, em 1969, conseguiu finalmente enviar o homem à Lua. E aquilo, é claro que foi um evento que gerou também muita credibilidade para a ciência e mais, uma perspectiva de que a ciência do futuro poderia trazer melhorias para o conjunto da humanidade, poderia desenvolver tecnologias que auxiliassem as pessoas a viverem em um mundo melhor. Só que a gente já chegou nesse momento, a gente já chegou no século XXI e não parece que esses avanços científicos tenham realmente produzido um mundo melhor. A gente vê hoje um mundo de mais desigualdade, de mais violência, em que os efeitos da ciência na vida das pessoas, ainda que haja muitos progressos na área da saúde, por exemplo, com novos medicamentos, novos tratamentos, existem outros âmbitos em que a ciência afeta negativamente a vida das pessoas. Por exemplo, a automação e a robotização, que estão diminuindo os postos de trabalho, e outras ameaças, guerras e equipamentos que ameaçam a estabilidade, a segurança e etc. Ou seja, hoje, para que as mudanças climáticas se tornem uma agenda capaz de mobilizar a população de um modo mais amplo, e não só as grandes cumes mundiais, não só a elite intelectual,
vai ser necessário mostrar que essa agenda pode produzir melhorias tangíveis na vida das pessoas. As pessoas precisam perceber que essa não é uma agenda apenas de uma segurança para um futuro, mas também algo que possa ter impacto no presente. E pode porque se a gente vive hoje uma competição tão grande, uma corrida tão grande por bens de consumo, por exemplo, será que limitar os nossos padrões de consumo, ou melhor, mudar os nossos padrões de consumo, mudar a nossa relação coletiva com o meio ambiente, com nossos próximos, com nossos vizinhos, não pode ser isso que vá produzir uma vida melhor? Pois as mudanças climáticas devem, eu acho, apontar para aí, né, mostrar que é possível gerar benefícios tangíveis para poder convencer as pessoas, e isso vai ser muito mais efetivo do que apenas mostrar que se trata de um consenso científico.